A diferença da aplicação para um investimento é que o investimento dá retorno. Quando você vai comprar um carro, digamos para consumo, para uso próprio, você vai comprar um carro só para, sei lá, ir na igreja, no shopping, ir para o trabalho, isso é uma aplicação de dinheiro. Quando você compra um carro para gerar, para fazer visitas ou para prestar algum serviço, aí você está fazendo um investimento, porque pode ser que tenha um retorno. Opa, chegamos na palavra que a gente quer, retorno. Quando você vai querer observar se os investimentos que você fez geraram um retorno, uma técnica que você pode usar para fazer isso é a mensuração da taxa interna de retorno. Ou seja, quanto você investiu, fluxo de caixa negativo, comparado com quanto você recebeu, fluxo de caixa positivo. A comparação dos fluxos de caixa positivo com o fluxo de caixa negativo nos dá a taxa interna de retorno. Mas, quando você tem fluxos de caixa que são não convencionais, ou seja, fluxo de caixa negativo, aí um fluxo de caixa positivo, aí outro negativo, aí um positivo, aí outro negativo, essa técnica TIR, ela não vai funcionar, ela não vai dar para usar a TIR para mensurar esses retornos, e é disso que a gente vai falar agora. That's all right. That's all right. Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Rodrigo Bastos Monteiro, sou um professor de administração e de economia que aqui nesse canal sempre traz vídeos relacionados ao mercado financeiro, empresas e gestão. O vídeo de hoje é atendendo a um inscrito aqui que querendo mensurar os retornos dos seus investimentos não está conseguindo porque os fluxos de caixa são não convencionais. Você pode me ajudar a desenvolver esse canal, a expandir, a fazer o canal chegar a mais pessoas. Para isso, basta que você se inscreva por aqui, assinale os sininhos das notificações lá para receber todas as notificações quando a gente enviar um vídeo. Curte aqui o vídeo também, deixa marcado como um like, faz um comentário por aqui, isso é fundamental para mim. Tudo bem? Sem mais demoras, vamos lá para o nosso problema, né? O que está acontecendo aqui com o nosso amigo Manuel, né? O Manuel está dizendo, olha, Rodrigo, aconteceu da TIR no Excel dar um número muito positivo e a TIR na HP dar um número negativo, com os mesmos fluxos, ele quer dizer, né? Com os mesmos fluxos, usei as duas casas decimais para calcular, o VPL deu praticamente zero nos dois casos. O que ele está querendo dizer aqui? Ele chegou em duas TIR, né? Ele até diz aqui mais para baixo, ó, ele chegou numa TIR na HP de menos 15 e chegou numa TIR do Excel de mais 132,7. E aí ele colocou essas duas TIR no modelo de cálculo do VPL. Eu vou até deixar um card aqui onde eu explico como é que calcula o VPL, né, com a HP e com Excel também, e deu igual nos dois, né? O VPL é zero quando você tem uma certa TIR. E aí ele traz aqui os fluxos de caixa que ele chegou, né? Enfim, e fala que ele teve um resultado positivo de 934, mas e daí? Qual que é a TIR? Então vamos explicar cada um desses problemas aqui para o nosso amigo Manuel. Eu preparei um Excel, esse Excel vai estar disponível aqui na descrição, então se você quiser ver aqui como é que eu fiz os cálculos, eu vou explicar, evidentemente, mas a planilha também está disponível aqui. Então eu trouxe para cá os fluxos de caixa que o Manuel me apresentou, são fluxos de caixa anuais, né? A gente pode até colocar do lado aqui, são fluxos de caixa anuais. E aí ele tem 2 fluxos de caixa negativo, 2 positivos e 3 negativos, e ele quer saber a taxa interna de retorno. O que acontece, tá? Como é que a gente faz, né? O que é o VPL? O VPL é o valor presente menos o investimento inicial. Lá no card eu vou explicar com mais detalhes, mas VPL é valor presente dos fluxos de caixa futuro descontados, né? O valor presente, então, descontados, o valor presente menos o investimento inicial, quanto que você investiu para gerar aqueles fluxos de caixa para você. Então, como é que a gente faz esse valor presente? É usando lá a matemática financeira, também tem vídeos aqui no canal que eu explico isso, né? Então, é o fluxo de caixa futuro dividido por 1 mais a taxa, vamos pôr a taxa aqui em cima, tá? Você vai me entender. Por 1 mais a taxa elevado ao prazo. O prazo está aqui, fechou, eu vou
apertei F2, setinha para trás e vou travar ali para a gente ficar com toda aquela taxa. E aí, faço isso para todos os fluxos de caixa. Não mudou nada porque a taxa aqui é zero, né? Então, quando a gente soma o valor presente aqui, ó, igual ao valor presente, né, igual a soma desse valor presente, o que a gente tem? Sem nenhuma taxa, o fluxo de caixa é positivo em 231. E o VPL? O VPL é o valor presente menos o investimento inicial. Tá aqui o investimento inicial de 297. Eu só coloquei ali mais, né, porque mais com menos dá menos, né? Então, você me entendeu. Tudo bem. Então, com um valor zero, você tem um VPL de 934, com uma taxa zero. Então, vamos encontrar uma taxa que faça com que o valor presente seja igual ao investimento inicial. A gente pode fazer isso aqui com o Excel, teste de hipótese, atingir meta. O que a gente quer atingir meta? A gente quer que essa, não é essa daqui não, a gente quer que essa célula aqui, ó, a 1231, passe a ter esse valor, 297. E para isso a gente quer alterar qual célula? A célula que eu coloquei ali a taxa, né? Então ele vai girar e ele vai chegar num resultado que foi um dos primeiros resultados que o Manuel conseguiu. Deixa eu trazer aqui para você, ó. Um dos primeiros resultados que o Manuel conseguiu foi esse, né? De menos 15,01. Então, estou mostrando aqui como é que a gente chega nesse resultado. Vou trazer o Excel de novo. Como é que a gente chega nesse resultado? Com essa taxinha aqui. Mas espera aí, vamos entender um pouquinho o que está acontecendo. Por que uma taxa negativa chega nesse resultado? E vamos colocar lá também, ó. Vamos colocar aqui a taxa que o Manuel, a outra taxa que o Manuel nos deu. Ele deu também a taxa para a gente de 132,70, né? Vamos colocar essa taxa aqui, né? 132,7. Cadê o meu Excel? Volta, tá aqui. Então, 132,7. Vamos ver, 132,7. 132,7 no nosso caso aqui, 132,7%, né? 132,7% também chegou no mesmo resultado. Então, nós chegamos no mesmo resultado com menos 15,01% e nós chegamos no mesmo resultado com 132,7%. Por quê, né? Por que isso é possível? Porque o que acontece aqui? A gente vamos chegar nesse dado, né? Vamos colocar zero aqui de novo. Não, ou vamos colocar 20, menos 20%. Tá bom. Então, o que está acontecendo aqui? Perceba que o efeito da taxa negativa sobre um fluxo de caixa que é negativo é um efeito positivo. Olha só, quando eu aplico uma taxa de desconto, né, porque eu estou querendo descapitalizar esse fluxo de caixa de 163 aqui para a data zero, quando eu quero descapitalizar, tem um efeito positivo, porque ele diz assim, olha, eu tenho menos 203, que é um fluxo de caixa baixo, e eu passo a ter um fluxo de caixa de menos 163. É um fluxo de caixa mais alto, ele é melhor 20% a capitalização composta, né? Então, eu tenho aqui um fluxo de caixa na data zero de menos 3.379,82 e lá na data 6 eu passo a ter uma taxa negativa, ou seja, eu vou melhorando o fluxo de caixa negativo, eu vou passando a ter retorno de 20% ao mês, né, de 20% ao ano nesse caso aqui, e chego lá no futuro com uma taxa de 880, um fluxo de caixa de 886 negativo. Olha como melhorou. Saiu de menos 3.379 para chegar em menos 886. Só que olha o que acontece com os fluxos de caixa que são positivos. Eles pioram, né? Eu saio de um fluxo de caixa aqui na data zero de 4.011, né? 4.011, e ele vai perdendo valor até chegar lá na frente com 2.054, né? Que é um valor pior. Então, eu pioro os fluxos de caixa positivos e melhoro os fluxos de caixa negativos. E aí, do outro lado, né, se a gente fizesse isso assim, se eu colocasse numa curva, né, num Excel,
e eu já vou explicar por que eu não fiz isso. Então lá do outro lado, 132,7, vai acontecer o efeito que normalmente a gente espera, né? Os fluxos de caixa vão piorar com o negativo. Então eu tenho lá 70 reais, né? Vamos dizer aqui, ou 70 mil, né? O Manuel não explicitou para nós, mas vamos dizer que seja 70 mil. Eu tenho 70 mil aqui na data zero, a 132%, ele vai piorar, porque eu queria um retorno de 132, então ele precisa ser vai ser lá na época um retorno de menos 163. Mas não é um retorno, né? Eu perdi dinheiro. Então o fluxo de caixa negativo fica pior, né? Fica pior com a taxa positiva. E o fluxo de caixa positivo fica melhor com uma taxa negativa. Então eu parto de 163 aqui na data 0 e chego a 2054 lá na data 3. Então eu tenho um fluxo de caixa que fica muito pior, o fluxo de caixa negativo fica muito pior com taxas positivas, e tem um fluxo de caixa que fica muito melhor com taxas positivas, o fluxo de caixa positivo, né? Tudo bem, eu tô começando a travar aqui. Mas não, deu certo. Então perceba que nem o menos 15 e nem o 132,7 são confiáveis, porque eles lidam com os fluxos de caixa de uma maneira errada, né? Então o que a gente pode fazer? Qual é a primeira maneira de a gente chegar aqui numa TIR, né? Você poderia fazer, eu até fiz aqui um gráfico do lado, né? Como é que eu fiz? Bom, se a gente não pode usar a data zero, porque eu tenho que ter um retorno positivo, eu não posso ter retorno negativo, né? Eu vou piorar os meus fluxos de caixa. Então se a gente pode partir de uma data zero, eu vou fazendo incrementos aqui para descontar o fluxo de caixa e chego na data zero, né? Mas aqui eu fiz uma outra maneira que eu não tinha mostrado em nenhuma daqueles vídeos lá, né? Dos anteriores, então eu vou mostrar aqui dessa vez, né? Fiz aqui, ó, igual usei o VPL do Excel, só que o VPL do Excel não funciona direito. Ele é um VPL ruim, né? Então a gente pode usar ele só para calcular o VP, não o VPL, embora até a sintaxe, até a maneira como o Excel ensina a usar não dá certo, dessa maneira que eu estou te falando, dá para usar. Eu não gosto, sinceramente não faço, não uso sempre assim, tá? Mas vou mostrar aqui para você só porque num caso como esse a gente consegue mais facilmente, né? Então VPL, aqui taxa, a taxinha que está ali do lado, né? Tá a taxa de 60, não está aparecendo. Quais são os fluxos de caixa? Só os fluxos de caixa depois do investimento inicial, e aí eu vou somar aqui o fluxo de caixa da data zero, né? Então, que aí neste caso aqui eu estou somando, mas você sabe, né? É para diminuir, né? Eu trago os valores presentes e tiro o valor inicial, mas como eu trabalho com valores iniciais sempre negativo, aqui por coincidência o do Manuel é um fluxo de caixa diferente, mas eu sempre trabalho com fluxo de caixa investimento inicial negativo, então você soma aqui, né, e aí você chega no valor. Foi exatamente isso que eu fiz para todos os outros. A única coisa foi que eu travei, né, os fluxos aqui, travei também o investimento inicial lá, para poder depois puxar e arrastar tudo, né, arrastar tudo para baixo. Foi assim que eu fiz os VPLs aqui, e aí com essas duas informações eu plotei um gráfico que mostra, né, que na medida que a taxa aumenta, o VPL diminui, aqui na casa de 130 alguma coisa aqui, né, conforme a gente já mostrou o funcionamento, mais ou menos seria que o retorno, né, o retorno do investimento. Mas nenhuma coisa, nem outra são verdade. A gente precisa tratar isso. E como é que a gente precisa tratar isso? A gente vai usar um conceito que é a TIR modificada. A TIR modificada faz o seguinte, ela entende que quando você tem fluxos de caixa, isso é muito bom da TIR modificada, tá? Quando você tem fluxos de caixa negativos, então você colocou dinheiro no projeto, mas quando você for colocar mais dinheiro no projeto, é provável que você use um dinheiro que você capte no mercado. Eu vou até deixar aqui um card onde eu explico o VAC, o custo médio ponderado de capital, é o CMPC, né? E eu vou mostrar para você por que o capital de terceiros, quando você empresta dinheiro, é mais barato do que o seu próprio capital aplicado numa empresa ou em investimento, né? Por quê? Porque o seu capital só vai ser remunerado nesses casos aqui, ó, no caso de investimento
no caso de fluxo de caixa positivo. É só aqui que tem remuneração do seu fluxo de caixa. Todas as vezes que o fluxo de caixa é negativo, você tem que pagar juros para um terceiro. Você não tem nenhuma remuneração, né? Você coloca dinheiro e vai tendo fluxo de caixa negativo, você não tem nenhuma remuneração. Você, investidor. Então, e aí assiste lá no vídeo do VAC que vai ficar muito mais clara essa explicação para você. Então, o que a TIR modificada faz? Ela fala assim, bom, esses fluxos negativos, o que a gente pode fazer? A gente pode tratá-los de tal modo a ter hoje um fluxo, um caixa, uma disponibilidade, e essa disponibilidade a gente vai obter no menor custo possível no mercado, com capital de terceiros, com empréstimos. Eu vou ter 1.335 agora e 19, e eu vou pagar 15% de taxa de juros. Mas isso vai permitir que eu tenha dinheiro suficiente para zerar os fluxos de caixa negativo quando eles ocorrerem. Porque eu terei agora um valor que é possível de zerar os meus fluxos de caixa negativo. Eu não preciso ter fluxos de caixa negativo no projeto se eu trouxer para cá, a uma taxa de 15%, um valor adicional para o projeto. Então, veja, eu falei que eu só ia investir 297, mas depois foi tendo mais fluxos de caixa negativo. Então, ao invés de fazer isso, eu vou investir 297, mas eu vou pegar mais ainda, né? Eu vou pegar aqui 1.038 de empréstimos de terceiros para fazer o financiamento desses fluxos negativos que a gente vai ter, né? Então, o valor total que eu vou emprestar, digamos assim, vai ser 1.000 ou 1 milhão, né? 335 e 190 ou 1.335 e 19. Tudo bem? Tá me entendendo? Essa aplicação agora eu vou fazer com dinheiro de terceiros que eu vou captar no mercado. E aí, os fluxos de caixa, quando forem positivos, esses sim eu quero que me remunerem a minha taxa mínima, pelo menos, né, que é uma taxa que eu exijo para colocar dinheiro em investimentos. E aí eu vou comparar o quanto eu gastei para pagar, qual que é o valor presente dos fluxos de caixa negativos que eu tenho no projeto, e quanto lá no final, depois que o projeto se encerrar, quanto que eu terei de resultado positivo já com a minha remuneração mínima de 25%, no meu caso aqui de 25%, né? E aí eu comparo esses fluxos de caixa descapitalizados com os fluxos de caixa negativo descapitalizados com os fluxos de caixa positivos capitalizados, eu comparo os dois e vejo qual foi a taxa média de retorno, qual foi a taxa interna de retorno do meu projeto. Tudo bem? Basicamente é isso que a gente fez. Então eu estabeleci aqui um custo de captação de 15%, 15% ao ano. Hoje em dia as empresas, no dia de hoje, as empresas estão captando sei lá, 120% do CDI, a CDI mais 2, CDI mais 3 na pior das hipóteses, IPCA mais 4, IPCA mais 5, IGPM mais 3,5, né? Você tem esse é o conjunto de captação hoje. Então, no mais, assim, estourando 10%. Então eu vou colocar 15 aqui, né? Vou colocar 15 aqui, que seria talvez uma taxa que você conseguiria captar no mercado. E vou colocar uma taxa mínima de atratividade, depois tem que olhar lá o vídeo do VAC para entender isso bem direitinho, mas vou colocar uma taxa mínima de atratividade de 25%. Se para emprestar eu exijo 15%, para colocar o meu próprio dinheiro nesse projeto eu vou exigir 25%. Tudo bem? E aí o que eu fiz? Eu trouxe os valores negativos para a data zero, né? Como? Com aquela fórmula do juro composto, vou deixar mais um card aqui também do juros composto, né? Como é que a gente faz? Valor futuro, né? Dividido por 1 mais a taxa eu vou deixar aqui, já vou até travar, elevado ao prazo. Né? Tudo bem, então aqui 297 sem erro nenhum. Como o prazo é móvel e o fluxo de caixa é móvel, mas a taxa está travada, o que eu posso? Eu posso puxar aqui todos, né? Vou tirar só os positivos aqui. Então todos os fluxos de caixa negativos a valor presente, somados, né? Soma tudo aqui, ó. Então, somados é menos 1.335,19.
E o que eu vou fazer com os fluxos de caixa positivo? Eu vou levar lá para o final capitalizando, né? Então, olha só, é também a fórmula do juro composto, né? Valor presente vezes 1 mais a taxa, tá aqui a taxa, vou travar também com F4, elevado ao prazo. Só que aqui o prazo é quanto? É o prazo final, lá que é o 6. Ah, eu vou até fazer o seguinte, eu vou até travar o 6 aqui também, menos o prazo inicial, que é esse aqui, né, que é o prazo que eu tô. Beleza, então 3.010,25. Puxo para o lado, 4.011,72. E aí igual soma, né, soma, o que eu tenho é 7.021,97. Maravilha, então tá aqui, eu tenho o meu fluxo de caixa, os meus valores positivos levados para futuro, a taxa de remuneração que eu desejo, e os valores negativos trazidos a valor presente, a taxa que custa para eu captar. Show de bola, não requer prática nem tão pouca habilidade. Para calcular a taxa interna de retorno modificada, o que a gente faz? A raiz de grau igual o fluxo de caixa que você vai ter, do que? Dos valores futuros de fluxo de caixa positivo dividido pelo valor presente dos fluxos de caixa negativo, e aí depois disso menos 1 para você ter a apresentação unitária da taxa, né? Então o que a gente vai fazer? Eu já fiz aqui embaixo, mas eu não vou fazer mais aqui embaixo, vou fazer aqui em cima. Ó. TIR M, né? Então a TIR M, ela é o valor presente, né? Então aqui vou abrir o valor futuro dos fluxos de caixa dividido, aqui eu vou colocar menos, só porque menos com menos dá mais, tá? E eu não quero fazer valor negativo. Então só por isso que eu estou menos aqui, né? Porque o 1.335 está negativo, eu vou colocar negativo também. Muito bem? Então a primeira parte está aqui, e aí agora eu preciso tirar a raiz de grau n desse número aqui, né? Então para fazer isso eu vou elevar a 1 dividido por 6, né? Porque quando está na raiz, o que acontece? Quando está na raiz, e a gente quer extrair, então você pega o grau e traz para baixo, e o número que está dentro da raiz, nesse caso aqui, esse número não está elevado a nenhuma potência, então eu posso dizer que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, e eu levo esse número para cima. Então, eu elevo ao inverso do grau da raiz, né? Essa é uma operação matemática, né? Então, o número que está fora vem para baixo e o número que está dentro sobe, né? Então eu elevei a 1 sobre 6 e eu estou tirando a raiz com isso. Tá bom, e depois menos 1 só para a gente completar o que está na fórmula aqui, e isso já vai me dar a apresentação unitária, mas eu vou pôr aqui em percentual para saber que de fato, para o nosso querido Manuel, para o nosso querido Manuel, a taxa interna de retorno desse projeto com fluxos de caixa inconsistente o fluxo de caixa não convencionais, né, é de 31,87%. Essa é a melhor observação da sua taxa interna de retorno, Manuel. Por quê? Porque as outras maneiras, só com aquele TIR normal, você tem problemas para fluxos de caixa negativos e problemas para fluxos de caixas positivos quando você usa taxas positivas e usa taxas negativas, respectivamente. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. De novo, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, né? Deixar um like aqui, comentar, enfim, se você achar que deve, né? Muito obrigado, tudo de bom, um grande abraço, até a próxima, bye!